No programa passado, nós fizemos um exame de João capítulo 7, verso 14, que diz assim: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Portanto, fazia parte do seu ministério falar. Ele considerava expressão de amor pelos seres humanos comunicar a verdade. Nós precisamos entender isso, porque esse é um dos benefícios que podemos auferir desta relação com Cristo. É o contato com a sua mensagem libertadora. Portanto, o cristianismo envolve o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. O cristianismo pede o uso do cérebro. O cristianismo depende da compreensão da doutrina. Pois bem, no verso 15, João faz a seguinte declaração: os judeus se maravilhavam da pregação de Cristo, da mensagem de Cristo. Eles estavam encantados, porque Jesus falava com autoridade. Havia uma originalidade, uma graça na mensagem de Cristo que não era encontrada na vida dos demais pregadores. Por isso que eles diziam a seguinte coisa: como sabe este letras sem ter estudado? Essa era uma outra indagação. Como explicar o fato desse rapaz que veio do norte do país, veio de uma cidade insignificante chamada Nazaré, que não passou pelos nossos seminários teológicos, conhecer tanta teologia, revelar tamanho entendimento do Antigo Testamento e falar também de modo tão simples, tão claro, tão sincero, tão honesto, tão original. Essas eram as marcas da pregação de Cristo e que levou toda aquela gente a ficar maravilhada. E diante, portanto, de uma questão, como explicar essa pregação proferida por um rapaz que não estudou teologia aos pés de Gamaliel, conforme nós sabemos que o apóstolo Paulo fez. Cristo, então, percebendo o tom da conversa, declara a seguinte coisa: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Essa é uma afirmação, permita-me lhe dizer, e o faço com temor de Deus, megalômana. Como explicar essa megalomania? Porque ele está falando a seguinte coisa: olha, relacione-se comigo sem reserva. Ouça a minha pregação de modo acrítico. Receba o que eu estou ensinando como palavra de Deus, porque o meu ensino não é meu, não é socialmente construído, não visa atender os meus interesses pessoais, mas sim daquele que me enviou. Eu não falo a partir de um compromisso ideológico, eu não tenho uma agenda oculta. O meu propósito não é carnalmente engrandecer o meu nome como os demais teólogos o fazem, os demais pensadores e filósofos. O Pai fala através de mim. A questão é a seguinte: como explicar uma declaração como essa? Porque ninguém se dirigiu aos seres humanos nesses termos. É bem verdade que nós vemos muita presunção, muita soberba, muito orgulho. O que Jesus está falando é o seguinte, que com ele ocorre o exato oposto. Então, que as pessoas devem se aproximar dele, devem se sujeitar moral e intelectualmente a ele, sem reservas. Aí eu concluo com o que C.S. Lewis diz no seu grande livro, O Cristianismo Puro e Simples. Ou uma declaração como essa foi proferida por um lunático, e o problema de nós chamarmos Jesus Cristo de lunático é como explicar a sua biografia, como explicar o sermão da montanha, partindo do pressuposto que nós estamos diante de alguém com a mente enferma. Não bate, não há nada mais lúcido na história da humanidade do que a mensagem de Cristo, nada mais libertador. Tanto é que você olha para o mundo ocidental, sabe, as obras clássicas, até mesmo as constituições, os valores estão eivados da mensagem desse carpinteiro. Poderíamos também dizer que é um mentiroso, alguém que deliberadamente mentiu. Mas como chamar de mentiroso alguém que abominou a mentira? Como chamar de mentiroso alguém que deu a vida por aquilo que pregava?
como chamar de mentiroso quem nos apresentou o padrão ético mais excelso de toda a história da humanidade? Só nos resta uma opção, é cairmos diante dele como Tomé e dizermos, Senhor meu e Deus meu. Porque se ele não é o que disse ser, o Filho de Deus, a luz do mundo, aquele que foi enviado pelo Pai para, de modo inerrante, anunciar a sua mensagem, se ele não é isso, nós não temos como explicar uma declaração como essa. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. No próximo programa, nós vamos entender como saber que Jesus Cristo é quem disse ser. Como que podemos chegar à conclusão que a mensagem de Cristo é palavra de Deus. Agora, tudo que eu peço é que nesse ponto que você se encontra hoje, talvez com dúvidas quanto a uma declaração como essa, o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou, que você faça duas coisas. Duvide da dúvida. Porque duvidar é crença. Duvide da crença. Faça perguntas a essa incredulidade que tenciona roubar a fé do seu coração. E em segundo lugar, por integridade intelectual, leia esse livro. Se aproxime dele. Pegue os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e leia-os. E fale com Deus, sabe? Diga para ele se tu és real, ou se o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Fale comigo, ajude-me a entender esse livro. E, invariavelmente, quem assim o faz, de todo o seu coração, conhece a verdade e prova do efeito libertador da mensagem de Cristo.